Fique por dentro do que acontece no seu bairro, cidade e região. Assista agora ao Jornal Cultura. Há 21 anos, levando informação com credibilidade e compromisso com o telespectador. TV Cultura Vale do Aço, a nossa televisão. Jornal Cultura. Apoio Vital Engenharia Ambiental. Está no ar o Jornal Cultura e confira os destaques desta edição. FIENG Regional Vale do Aço oferece curso gratuito de mecânica de motos. Curso de Biologia do Unileste incentiva alunos para mestrado em entomologia. A Associação dos Portadores de Insuficiência Renal de Ipatinga realiza ação para arrecadar fundos para a manutenção da entidade. E lei que proíbe o uso de sacolas plásticas é aprovada pela população de Ipatinga. E confira as atrações para o seu final de semana na Agenda Cultural. Essas e outras notícias você vê agora. Boa noite. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pode definir até a próxima semana os detalhes do projeto para a construção de uma nova ponte ligando o Coronel Fabriciano a Timóteo. Após uma inspeção mais detalhada na antiga estrutura, foi concluído que a atual ligação sobre o rio Piracicaba precisa ser substituída. A antiga ponte, construída na década de 1950, foi interditada no último dia 8. A assessoria de comunicação do DENIT informou que foi constatado um abalo estrutural devido a um recalque na sua fundação. Agora, o órgão federal já assume que a solução será a substituição total da estrutura. A antiga ponte será demolida e uma nova armação construída no local. Ainda não há detalhes ou definições do projeto, que deve ser anunciado a partir da próxima semana. Segundo informações da assessoria do DENIT, no entanto, a nova ligação entre os municípios deve ser estrutura mista, com parte de concreto pré-moldado e estrutura metálica. Hoje é um dia importante para os brasileiros, principalmente porque, em um regime democrático, o governo compartilha com o cidadão, em alguns momentos, decisões de interesse público. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. O resultado conferiu a legitimidade do regime republicano brasileiro com 86% dos votos, sinal da aprovação de um sistema presidencialista que foi um dos últimos instalados na América Latina. A professora de História Zenaide Cupertino conta como houve a transformação do Império Brasileiro. O Brasil passava por um momento difícil, né? Questão política, econômica, religiosa. Esses fatores todos fizeram com que o movimento republicano ficasse cada vez mais forte. E com a proclamação do fim da escravidão, um ano antes, acirrou os ânimos das pessoas que eram a favor da República. O governo de Dom Pedro II foi um dos mais longos da história do Brasil. Durou cerca de 40 anos. Até o seu próprio envelhecimento foi um dos fatores que contribuiu para essa mudança de governo, de monarquia para república, já que a sua filha, a herdeira do trono, a princesa Isabel, era casada com um estrangeiro. Vários fatores que conjugaram para isso. Teve questão política, teve a questão militar, a questão religiosa. Vários setores estavam descontentes com a monarquia. O Brasil passava por uma crise econômica, o Dom Pedro II já estava velho, e no Império, ele morrendo, a filha dele ficaria no lugar dele, ele era casado com um estrangeiro, o Conde D. A filha dele era o estrangeiro, né? Ela era a princesa Isabel, seria a filha dele, que é a filha mais velha. Automaticamente, na morte dele, ela assumiria o trono. E quem ia governar num país machista seria o marido. E o brasileiro, só de pensar na hipótese de um estrangeiro governar, e um estrangeiro ainda que não era muito bem amado, seria um medo dos brasileiros. E a experiência, a América Latina toda quase toda já era república. Portanto, a necessidade, o Brasil passava por um momento difícil, né? Questão política, econômica, religiosa. Esses fatores todos fizeram com que o movimento republicano ficasse cada vez mais forte.
Continua sem avanço as rodadas de negociação salarial 2012 e 2013 dos trabalhadores da Aperam. Uma nova reunião está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21, na sede da empresa em Timóteo. Mas até o momento não houve avanço na proposta apresentada. A mais recente rodada de negociação ocorreu no começo da semana. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo e Coronel Fabriciano, Metazita, Carlos Vasconcelos, no dia 13 de novembro, a empresa voltou a debater pontos da primeira proposta apresentada por ela, rejeitada pelos trabalhadores em assembleia. Os principais pontos de divergência são a modificação de direitos consolidados como plano de saúde, adicional noturno e de hora extra. O Metazita reivindica a continuidade dos benefícios no formato atual e a empresa, em contrapartida, quer alterações nos itens mencionados. E veja a seguir, lei que proíbe o uso de sacolas plásticas é aprovada pela população em Ipatinga. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Atenção frotista ou particular, agora no Ito Acessórios você instala rastreador no seu automóvel ou caminhão com monitoramento 24 horas, sem comprar equipamento por apenas R$ 69,00 mensais, sem taxa de instalação. E continua a grande promoção, pneus para New Civic, New Corolla e Focus, R$ 299,00, pneu Aro 13, R$ 129,00, GPS, R$ 189,00. Ito Acessórios, Horto e Fabriciano, pelo 10º ano consecutivo, prêmios notórios. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. Flor de mesa. Ok. Panetone. Ok. Taças e copos. Tá ok. Tá bom, mãe, vamos abrir os presentes. Feliz Natal pra vocês. Seu Natal vai ganhar uma nova versão. Off-road. A cada R$ 250 em compras, retire seu cupom e concorra. São 2 Hilux carregadas de brinquedos. Uma delas pode ser sua. Entrou em vigor hoje a proibição do uso das sacolas de plástico convencional em Ipatinga. Nos supermercados, as tradicionais sacolinhas já estão praticamente extintas. A partir de amanhã, quem quiser embalar suas compras terá que adotar as sacolas retornáveis, caixas de plástico ou de papelão. Apesar da iniciativa, a lei tem agradado a população. A professora Maria da Conceição foi às compras nesse feriado. Desde ontem, sua preocupação era em não esquecer a sacola retornável ao sair de casa. Com uma bolsa produzida de banner pelo Citoque, ela garante ajuda à entidade que cuida de pessoas em tratamento do câncer e cumpre sua obrigação com o meio ambiente. Eu já estava prevenida, sempre já carrego no carro para facilitar aí algum imprevisto, né? Então eu já tenho umas 3 ou 4 sacolas. A mudança de hábito foi encarada com muito bom humor.
sem questionamentos ou reclamações por parte dos consumidores, principalmente do gênero alimentício. Apesar de uma movimentação menor de pessoas nos estabelecimentos comerciais devido ao feriado, a atitude já é outra. Lino Gomes fez a compra em um varejão que começou a disponibilizar as sacolas biodegradáveis desde ontem à tarde. Hoje, por volta das 11 horas, não restava nenhuma, mesmo tendo o consumidor que pagar pela utilização. Eu estou na porcentagem de a favor. Entendeu? Eu concordo. É nesta quinta-feira, dia 15 de novembro, que está em vigor o primeiro dia da aplicação da lei que proíbe a utilização de sacolas convencionais nos estabelecimentos comerciais. Nesta padaria do bairro Bom Retiro, a preferência dos clientes é em transportar os seus produtos na mão, sem a necessidade de comprar sacolas biodegradáveis. Eu não faço questão de levar porque aquilo é poluição. Você vai jogar no lixo, às vezes esquece, fica na rua, vai para o esgoto e só causa problema, né? Eu acredito que isso vai ser até melhor para nós, os nossos filhos. Existem ainda comentários de que os homens não irão se acostumar a carregar as sacolas retornáveis. Para as mulheres, esse comportamento é mais fácil, porque estão acostumadas com as bolsas. Na opinião do aposentado José Geraldo, essa versão não é verdadeira, porque no passado todos usavam o embornal. Normal carregar a bolsa, antigamente a gente carregava, depois que apareceu essa sacola de plástico, todo mundo parou de carregar as bolsas feitas em casa. Eu acho que não tem problema nenhum. E confira agora as vagas de emprego para o Vale do Aço. O Cine Vale do Aço disponibiliza uma vaga para ajudante de marceneiro. O candidato deve ter experiência mínima de 6 meses em carteira, morador de Patinga e ter ensino fundamental, além de possuir moto. Também uma vaga para marceneiro, com experiência de 6 meses em carteira, morador de Ipatinga, ensino fundamental e possuir moto. Para acabador de imóveis, há uma vaga. Os candidatos devem ter experiência mínima de 6 meses em carteira, morador de Ipatinga e possuir ensino fundamental. Para vendedor interno, há uma vaga com experiência de 6 meses em carteira, morador de Ipatinga e experiência em ótica. Uma vaga de caldeireiro, experiência de 6 meses em carteira e somente para morador de Coronel Fabriciano. Uma vaga para mecânico montador, com experiência de 6 meses em carteira, morador de Coronel Fabriciano e ter ensino fundamental. 2 vagas para segurança, com experiência de 6 meses em carteira, morador de Ipatinga, além de formação na área técnica de defesa pessoal. 2 vagas para barman, experiência de 6 meses em carteira, morador de Ipatinga e ter ensino médio. Mais informações pelo telefone 3829-6646. No dia 25 de novembro, a Apirva vai realizar a primeira macarronada. Nós recebemos aqui em nosso estúdio Maria Aparecida Frazão, que é presidente da entidade. Boa noite, seja bem-vinda. Gostaria que você falasse primeiro, né, o que é a Apirva, qual é o trabalho que vocês realizam aqui na região? Boa noite, Fabiana. É um prazer estarmos aqui para estar falando um pouquinho do nosso trabalho. E a Apirva é a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é feito com o pessoal que faz hemodiálise e com os familiares desse paciente de hemodiálise. Nós desenvolvemos vários projetos. São os projetos tanto de acolhimento familiar quanto o projeto que é realizado no hospital. Vou falar um pouquinho sobre o hospital, que acontece oficinas com o paciente durante o tratamento de hemodiálise e nós temos os voluntários, uma equipe que faz esse trabalho de oficina de pintura em tecido com o paciente durante a sessão de hemodiálise. Mas nós temos também o projeto de oficinas na sede, que é o acolhimento ao familiar. Porque o paciente, ele precisa levar um acompanhante. Então ele leva, deixa o paciente dele lá, o familiar dele lá no hospital, nós pagamos uma Topic, a Topic vai buscá-los, leva para a sede, lá na sede, que é no Bela Vista, nós desenvolvemos também vários trabalhos manuais com esse pessoal, com o familiar. Aí o familiar deixa o paciente lá e vem para a Apirva. Fica conosco lá 2 horas.
Ali ele recebe uma oficina de bordado, de pintura, um lanche. Depois ele retorna para acolher o seu familiar lá no hospital. Vocês vão promover uma macarronada no dia 25, justamente para poder arrecadar fundos para a entidade. É o nosso primeiro macarrão. Então, a Pirva, já é tradição da Pirva fazer um macarrão na chapa. Mas não é o macarrão na chapa. Né? Algumas pessoas estão perguntando, vai ser o macarrão na chapa de novo? Não é o macarrão na chapa. São, né, alguns tipos de macarrão, de massas, né? E com alguns molhos. E nós vamos servir também um arroz, uma salada. E vamos servir doce, né? Que já é a parte, mas nós vamos estar servindo também. E quem quiser ajudar a entidade, participar desse primeiro macarrão, né? Quanto que é o valor do ingresso? Olha, o valor é R$15, né? Pode comer à vontade. Nós vamos estar lá servindo os doces também, que já é a parte. Temos o bingo, vamos ter sorteio de alguns brindes. Então, quem puder nos ajudar, tanto no dia, né, com mão de obra, quanto com doações para a gente estar fazendo esse macarrão, brindes para a gente estar fazendo sorteio, é bem-vindo, viu? A gente abraça. E qual local que vai ser realizado esse primeiro macarrão? Olha, esse primeiro macarrão vai ser lá no Grefe, no Clube do Bela Vista, ao lado ali do Colégio Albanese, né? E ele tem duas entradas. Nós temos uma entrada pela rua de cima e uma entrada para a rua de baixo. Então vai ser na rua de baixo a entrada. Qual o valor do ingresso e tem um telefone de contato também para as pessoas, né, que desejam obter mais informações sobre o evento? É R$15 e o contato pode ligar para a sede, que é 3823-9543. E confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Vale do Aço. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Ipatinga, as temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Timóteo registra mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Coronel Fabriciano, o tempo fica entre 22 e 29 graus. Mínima de 24 e máxima de 30 em Santana do Paraíso. Em Belo Oriente, as temperaturas variam entre 23 e 29 graus. Desde o mês de agosto, quem passa pelo Parque Ipanema pode notar as várias intervenções no principal cartão postal de Ipatinga. A área de lazer está sendo totalmente revitalizada. O Parque Ipanema passa por restauração para melhor atender aos ipatinguenses e turistas que visitam a cidade. Os brinquedos do parque infantil já foram totalmente trocados e as crianças podem desfrutar da nova diversão. As quadras poliesportivas receberam nova pintura, traves de gol e tabelas de basquete. Os campos de futebol também serão restaurados. A ponte e o deck da ilha estão totalmente revitalizados. O Parque das Ciências está com a pintura e vidros novos, além da cobertura do terraço reparada. Falta menos de um mês para o fim das intervenções. As obras acontecerão até o mês de dezembro. E confira depois do intervalo, o FIENG Regional Vale do Aço oferece curso gratuito de mecânica de motos. A Casa Bela convida você para se maravilhar com os novos ambientes da segunda mostra de arquitetura Jovens Arquitetos. Bom gosto, design e praticidade em cada ambiente especialmente preparados para você. Venha conhecer as tendências e lançamentos em móveis, adornos e planejados na segunda mostra Jovens Arquitetos da Casa Bela Decoração. Esperamos por você. Avenida Macapá 270, Veneza. Casa Bela Decoração. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Oliveira Comércio e Representações, a mais completa linha de ferramentas para indústria e construção civil. Eletrodos, máquinas, ferramentas e abrasivos. E mais, a Oliveira é atacadista de EPIs, equipamentos de proteção individual. Cobre qualquer oferta do estado de Minas Gerais. Nos seus 35 anos vendendo qualidade,
A Oliveira Comércio e Representações agradece aos parceiros e amigos. Fazer de tudo para você se dar bem é ser bem conceituada, bem localizada e bem mais em conta. E tudo isso, pode estar em um só lugar. Vestibular Unipac Vale do Aço. Inscrições abertas. Provas 25 de novembro. Informações unipacvaledoaço.com.br. Unipac, mais qualidade por muito menos. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A FIENG Regional Vale do Aço, através da Escola Móvel SESI Senai, realiza em Ipatinga, entre os dias 20 de novembro e 14 de dezembro, o curso gratuito de mecânica de motos. O curso, que será realizado nas novas instalações do Senai, no CDP da Uzi Minas, tem o objetivo de fornecer noções básicas de mecânica de motos, a fim de facilitar o conhecimento da profissão para uma qualificação futura. A documentação necessária para interessados maiores de 18 anos é a cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia do CPF e cópia do comprovante de residência. Já para os menores de 18 anos, cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia do CPF, cópia de comprovante de residência, cópia da identidade do responsável e a assinatura na ficha de inscrição. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de novembro no SESI de Ipatinga, que fica na rua Venceslau Braz, 65, bairro Areal. Outras informações pelo telefone 3823-3029. O interesse dos alunos do curso de Biologia do Unileste pela continuidade dos estudos através do mestrado facilitou uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Ainda no campo da pesquisa, a instituição do Vale do Aço vem apoiando a inserção dos alunos na área da ciência que estuda os insetos. A ciência que estuda os insetos é de grande importância para a sociedade, já que com o passar dos tempos, os insetos passaram por mutações que permitiram a sua adaptação aos mais variados ambientes, o que em muitas situações representam ameaças à saúde do homem e plantações. O estudante Marcos Mendes acabou de se graduar em Ciências Biológicas. Ele é um dos 30 alunos que anualmente conclui o curso do Unileste e se interessa pela área da entomologia. O seu objetivo é especializar no controle de pragas, voltado para a área agrícola. A praga está atingindo a plantação. Nós introduzimos o indivíduo que é inimigo natural dessa praga na natureza e, através dessa introdução, nós conseguimos controlar o desenvolvimento dessa praga nessa plantação. Os insetos desempenham tarefas essenciais para a sobrevivência de diversos seres vivos. Sem eles, as plantas que produzem flor e fruto não existiriam. Além disso, a sobrevivência do homem depende do equilíbrio deste grupo de animais. O maior inimigo dos insetos são os próprios insetos. Muitos animais têm nos insetos uma importante fonte de alimento, sem excluir o homem, que em muitos lugares mata sua fome consumindo insetos. Já está sendo incluso aqui no Brasil a prática de alimentação através dos insetos. Eles possuem uma grande quantidade de proteína, só que não é a mesma quantidade do que um bife, por exemplo, na carne que a gente encontra ou no ovo. Precisa-se de uma quantidade muito maior de insetos para conseguir a mesma quantidade de proteínas que a gente conseguiria numa carne, mas são importantes, têm uma quantidade energética muito grande. Depois de tantas informações, vale ressaltar a dedicação dos estudantes de ciências biológicas por um estudo que visa a contribuição ecológica e médica. A coordenadora do curso no Unileste, Isabela Crespo Caldeira, explica que, devido ao interesse, nos últimos anos o campus de Ipatinga se tornou um posto de aplicação da prova da UFV, em um dos melhores cursos de entomologia do país.
Para as ciências biológicas, essa progressão, né, a pós-graduação representada pelo mestrado e pelo doutorado, é uma prática comum, né? O aluno de ciências biológicas, ele visa sempre essa questão de pós-graduação. No caso, o estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. O curso de ciências biológicas do Unileste, ele está no mesmo caminho que as outras instituições. Então, a partir do segundo ou do terceiro período, o aluno já é motivado e orientado a buscar a pós-graduação. Então, ao longo das disciplinas, dos projetos de iniciação científica, dos projetos de extensão, o aluno ele já é orientado a essa questão da pós-graduação. A direção do Fórum da Justiça do Trabalho em Coronel Fabriciano acredita que a inauguração da nova sede ocorra no segundo semestre de 2013. Toda a parte de edificação foi concluída e os operários realizam acabamento da fachada e construção de rampas de acesso. A construção do novo prédio no bairro Santo Eloy, no distrito de Meloviana, foi iniciado no segundo semestre de 2010. O juiz titular da segunda vara e diretor do Fórum da Justiça do Trabalho da cidade, Edson Ferreira de Souza, relata que a construção da nova sede prossegue em ritmo acelerado e que a inauguração pode ocorrer entre julho e setembro de 2013. Inicialmente funcionarão as atuais 4 varas do trabalho, mas o prédio foi projetado para ter uma expansão e atingir mais 8 varas. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, também terá um espaço exclusivo para funcionamento na futura sede da Justiça do Trabalho. E confira agora as atrações para o seu final de semana na Agenda Cultural. Neste sábado, o Centro Cultural Ziminas recebe o espetáculo Sonâmbulos, a Cidade Nunca Dorme. O teatro acontece às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$10 inteira e R$5 meia entrada. No domingo, a diversão fica por conta da peça Candeeiro Encantado, às 8h30 da noite, no Centro Cultural Ziminas. A entrada custa R$16 inteira e R$8 meia entrada. Na próxima segunda-feira, dia 19, acontece o espetáculo de dança Permitindo a Luz, no Teatro Zé Lioguim, no bairro Carirô. A peça é às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$5 inteira e R$2,50 meia entrada. E termina aqui mais uma edição do Jornal Cultura. Lembrando que você pode sugerir matérias da sua cidade e do seu bairro. Basta acessar o nosso site tvculturavaledoaço.com.br ou pelo telefone 3828-9000. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de feriado e até amanhã.